Não pense que você está chegando ao fim. Enquanto você estiver vivo e respirando, ainda pode sonhar novamente. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz em ter você conosco hoje porque vou ensinar algo que acho que muitos podem precisar. Eu escrevo muitos livros porque acho que os livros são incríveis. E você pode ler um livro e tirar algo dele, pode lê-lo novamente daqui a um ano e tirar mais alguma coisa dele. Este livro se chama Você Pode Começar de Novo. E nós todos precisamos de um novo começo, às vezes, cada um de nós. E nunca é tarde demais para ter um. Talvez o diabo esteja mentindo para você, dizendo que é tarde demais ou que o que você fez é muito ruim, mas Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, de quantas você precisar, desde que você seja sincero em arrependimento e realmente queira fazer a vontade de Deus. Talvez você seja alguém hoje que precisa de um novo começo para toda a sua vida. Ou talvez só precise começar de novo a limpar o armário que vem tentando limpar desde o ano passado. 2 Coríntios 5, verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura é. A velha se foi e a nova está aqui. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, toda a sua história ruim, é perdoada, esquecida, e você começa uma nova história. Mas isso não serve só para o dia em que você nasce de novo. A misericórdia de Deus se renova a cada novo dia. E você pode ter um novo começo sempre que precisar, sabe? Eu quero que você se lembre de que a sua história, ela não é o seu destino. Em outras palavras, o que você fez no passado não precisa ser repetido no seu futuro. Deixe-me perguntar, você está preso? Você se estacionou no ponto da sua dor e nunca superou esta dor? E você pode superar o seu passado? Paulo foi muito claro em Filipenses 3, quando disse: de resto, meus irmãos, deleitem-se no Senhor e continuem a se regozijar por estarem nele. Ele disse: não me importo de lhes escrever de novo as mesmas coisas. Isso não me irrita e é uma precaução para a segurança de vocês. E Paulo continua em outra parte de Filipenses falando que para ele existe algo que é realmente importante. A única coisa que é mais importante do que qualquer coisa é se esquecer do que ficou para trás e avançar para as coisas boas que estão por vir. E isso é algo que todos devemos fazer regularmente. Não devemos depositar confiança na carne, mas apenas em quem somos em Cristo Jesus. E sim, você pode ter novos começos. Todos temos vários sentimentos. E nossos sentimentos e emoções realmente tentam nos ditar que o que nós estamos sentindo é real. Mas são inconstantes. Os sentimentos são inconstantes. Eles meio que têm vontade própria, podem aparecer quando não queremos que apareçam e desaparecer quando queremos tê-los. Então, quero te dar uma sugestão hoje. Tome uma decisão de que você vai realmente começar a crer no que a palavra de Deus diz sobre os seus sentimentos. Eu posso me levantar de manhã e ir passar meu tempo com Deus, posso não sentir que Deus está lá, mas eu sei que Ele está, porque a palavra dele diz que Ele está. Agora, houve um tempo na minha vida em que eu baseava tudo no que eu sentia. Criamos tantos problemas baseando tudo em como nós nos sentimos ou até mesmo no que pensamos, porque nossa mente tem que ser renovada. Vou repetir isso. Se você é alguém que precisa de um novo começo, você pode ter um novo começo se precisar. E sabe o que o diabo vai lhe dizer? Que você não merece isso. O diabo é um mentiroso e precisamos nos lembrar disso. Tudo o que ele faz é mentir. É por isso que precisamos realmente conhecer e crer na palavra de Deus, em vez das coisas que ouvimos na nossa cabeça ou das que nós sentimos, sabe?
O diabo sempre tentará nos dizer que precisamos pagar pelos erros que nós cometemos. Ou, se você quiser crer em algo bom para sua vida, ele dirá: quem você pensa que é? E dirá que você não merece. Sim, você não merece. Eu não mereço, você não merece, mas esta é a boa notícia. Deus nos dá coisas que nós não merecemos, contanto que creiamos em Jesus, nós recebemos o que Ele merece. Sabe, todos temos gigantes na nossa vida, todos nós temos. Muitas coisas que aparecem que são muito maiores do que nós. E neste livro eu falo de como você pode derrotar esses gigantes. E eu quero passar por esta lista com você, porque acho que vai ser muito benéfico, sabe? Uma fórmula para derrotar gigantes. Vamos falar do rei Davi e das coisas que ele fez quando ele enfrentou Golias. Primeiramente, Davi ignorou a crítica e a incredulidade dos outros e nenhum dos outros soldados enfrentou Golias, eles tinham medo dele. Mas Davi tinha uma fé forte em Deus, então ele acreditava que ele poderia derrotar o gigante. E sabe, se você tem uma fé forte em Deus, então, não importa o quão grande seja o seu problema, você crerá que com Deus ao seu lado, você pode derrotá-lo, sabe? E quer saiba ou não, você é um vencedor. Você pode não se sentir como um agora, mas você é. As pessoas criticaram Davi por ele até mesmo pensar que poderia derrotar aquele gigante. Não acreditavam nele, disseram que ele era muito jovem, que não tinha isso nem aquilo. Mas ele ignorou tudo. E talvez algumas pessoas te disseram coisas que você precisa ignorar. Ou talvez o diabo tenha dito coisas que você precisa ignorar, sabe? Você pode ignorar a crítica e a incredulidade das pessoas. Em segundo lugar, Davi se lembrou das vitórias que Deus havia lhe dado no passado. Houve uma vez que ele matou um urso, sabe? E uma outra vez que ele matou um leão com as próprias mãos. E muitas vezes, quando nós temos um problema nos encarando, nós precisamos nos lembrar de outras vitórias que tivemos na nossa vida. Às vezes esquecemos o que devemos lembrar e lembramos o que devemos esquecer. E a Bíblia nos diz em várias passagens para nos lembrar das vitórias que tivemos no passado. Davi fazia isso até mesmo em momentos que ficava deprimido, ele se lembrava das vitórias que teve no passado. E então, se você está enfrentando o problema agora, pare e pense em pelo menos uma única vez na sua vida em que você teve uma vitória. Você pode se lembrar das vitórias que Deus te deu no passado? A próxima coisa foi que Davi falou palavras positivas de vitória e não de derrota. E ele falou palavras de vitória antes mesmo de realmente ter a vitória. E veja bem, no reino de Deus, no reino há uma lei onde dizemos que o crer, ele sempre vem antes do receber. Cremos em Deus primeiro, e então geralmente há um tempo de espera, um tempo de teste, onde Satanás trará dúvidas e tentará roubar sua fé. E em Marcos capítulo 11, a Bíblia fala da oração que remove as montanhas e diz assim: peça a Deus, crendo que você já recebeu e você receberá. Agora pense nisso. Você pede a Deus o que você quer. Você crê que já recebeu e então você vai receber. Agora, ele não disse quando receberemos. Sim, há uma espera envolvida quando lidamos com Deus. E precisamos confiar que o nosso tempo é perfeito se estiver nas mãos de Deus. Agora, é claro, faríamos as coisas muito mais rápido do que Deus, mas Ele toma o seu tempo com as coisas e elas sempre são ótimas no final. Davi falou palavras positivas. Deixe-me ler o que ele disse ao gigante, porque o gigante estava provocando. Quem você acha que é? Você é pequeno demais, você é isso e aquilo. Neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos. A batalha é do Senhor.
Ele entregará você em nossas mãos. Sabe, se você disser palavras positivas de vitória antes mesmo de você ter a vitória, e precisamos fazer isso. Eu comecei recentemente em todas as manhãs. A primeira coisa que eu digo é: este será um ótimo dia. Bem, como eu sei que será um ótimo dia, nem passei o dia ainda. Porque eu acredito que Deus é bom e que não importa o que vier contra mim, aquele ainda pode ser um ótimo dia. Se eu me lembrar de que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e que eu posso todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Quanto mais positiva a gente for, mais milagres de Deus nós veremos em nossas vidas. Fale palavras de vitória, fale antes mesmo de ter a vitória. Romanos 8 diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Bem, o que significa ser mais que vencedor? Este é um pensamento meu, mas acho que significa que você já sabe que tem a vitória antes mesmo de ter o problema. Isto significa que caminhamos e vivemos como vencedores na vida. E nós não precisamos ter medo dos problemas, das coisas que vêm contra nós, porque sabemos que Deus está do nosso lado. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, a quem iremos temer? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que entre as milhares de pessoas que assistem ao nosso programa de TV, alguns de vocês têm alguns problemas realmente muito grandes, desafiando você no momento. E Deus quer usar este ensinamento hoje para encorajar você, de que Ele está com você e em você, e que Ele tem um bom plano para a sua vida. Ele quer encorajar você a não crer no que você sente, mas a crer na palavra de Deus. E se você precisar, apenas é tão fácil hoje. Pegue seu computador e jogue em pesquisar a escritura sobre como superar os problemas. E sabe, você terá uma lista inteira de escrituras surgindo. Eu faço isso sempre, sabe? Se você está tendo problemas com a raiva e precisa superar, diga: mostre-me escrituras sobre a raiva. Estou lhe dizendo, a palavra é cheia de poder. E quando você lê essas escrituras, especialmente se você as ler em voz alta e parar e pensar no que elas estão dizendo, elas estão cheias da unção de Deus e vão ajudá-lo, fortalecê-lo, e a sua fé se tornará mais forte se você buscar a palavra de Deus. Você pode declarar a vitória antes de ter a vitória se você crer na palavra de Deus. A próxima coisa que Davi fez foi usar seus dons e habilidades únicas que Deus tinha dado a ele. Ele não tentou ser uma outra pessoa. Muitas vezes, quando temos problemas, ligamos para alguém e dizemos: bem, eu sei que você passou por isso, o que foi que você fez? Bem, o que eles fizeram pode não funcionar para você. É por isso que temos que buscar a Deus para nos aconselhar. Não aos seus amigos. Não estou dizendo que é sempre errado buscar conselhos no amigo, mas se lembre de que você pode fazer o que fizeram, mas não significa que isso vai funcionar para você. Você pode até fazer a mesma coisa que fez antes com um problema semelhante, pode não funcionar desta vez. Porque Deus quer que você vá até Ele. O Espírito Santo que vive dentro de você é o seu guia. E Ele vai te guiar e te mostrar o que precisa fazer naquela situação. Veja, Saul realmente não achava que Davi poderia derrotar Golias, mas finalmente concordou em deixá-lo ir, dizendo: use a minha armadura. E colocaram a armadura de Saul em Davi. E Davi tentou se mover com ela e não funcionou para ele. Ele voltou até Saul e ele tirou e disse: não dá, isso não vai funcionar. Sabe, a armadura ou o plano de uma outra pessoa não pode funcionar para você. Davi tinha algumas pedras e também o estilingue, o que, claro, parecia ridículo. Mas o que quer que Deus unja na sua vida é o que vai funcionar para você. E Davi matou aquele gigante de 5 metros com estilingue e uma pedra e o acertou na testa, bem entre os olhos, e o matou. Mas ele fez isso da maneira que Deus o estava guiando e não do jeito que as pessoas estavam lhe dizendo para fazer. Deixe-me encorajá-lo hoje. Dê mais ouvidos a Deus do que às pessoas.
Os apóstolos disseram em Atos 5, 29, nós devemos obedecer a Deus e não a homens. Você pode usar os únicos dons que Deus lhe deu. Não precisa ser como os outros. Não precisa se comparar com outras pessoas, sabe? Davi era totalmente dependente de Deus. Ele deu a Deus toda a glória. A nossa confiança não está no homem. Colocamos nossa confiança em Deus e somente nele. Então Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele nome de Jesus, o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar. Quando você tem um problema na sua vida, uma das coisas boas a se fazer é várias vezes ao dia parar e dizer: Jesus, há poder neste nome. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Neste dia, ouça, Davi estava declarando antecipadamente: neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Eu amo isso. Isso renova minha fé, é só de ouvir isso, sabe? E sabe, você pode ser totalmente dependente de Deus e pode dar a Ele toda a glória por cada vitória que você tiver na sua vida. Provérbios 3:5 diz: apoie-se, confie e se entregue ao Senhor de todo o seu coração e mente. Não confie na sua própria percepção ou entendimento. No verso 7 de Provérbios 3 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu amo isso. Nem pense que você é inteligente o bastante para administrar sua vida, porque precisamos de Deus. Não importa quantas ideias brilhantes tenhamos, nós sempre precisamos buscar a Deus. Davi atacou o seu problema, ele não fugiu, ele correu em direção ao inimigo. E talvez agora você esteja num lugar em sua vida onde está se escondendo do problema, está ignorando o seu problema, você não quer lidar com ele. Talvez diga: eu estou orando por isso, sabe? Há tempo para orar, mas também há tempo para agir. E às vezes as pessoas usam a oração como desculpa, dizendo que estão orando por algo, embora Deus já lhes tenha mostrado o que elas precisam fazer. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à batalha, e eu amo isso. Correu rapidamente. E sabe, eu acho que ele correu rapidamente antes de ter tempo para olhar para aquele gigante. Às vezes nós olhamos e falamos e pensamos demais, sabe, nos nossos problemas. E quanto mais falamos e pensamos neles, maiores eles ficam e, em pouco tempo, ficam maiores do que Deus. Davi diz, ou melhor, Deus diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me honrarás e glorificarás. Davi atacou o seu problema. Ele correu para o inimigo. E deixe-me ler de novo. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e a atirou nele. Você também pode atacar seus problemas. Não precisa fugir deles, não precisa ter medo das ameaças do seu inimigo. Sabe, muitas vezes as pessoas sentem que estragaram o plano de Deus para suas vidas, sabe? Todos cometemos erros. Eu quero te encorajar a não desperdiçar os seus erros. Não precisa se sentir culpado para sempre por um erro que você cometeu. A misericórdia de Deus se renova a cada dia e a Bíblia diz que Ele não apenas nos perdoa, e tem pessoas que precisam ouvir isso aqui hoje, Ele não só nos perdoa, mas esquece os nossos pecados e não se lembra deles mais. Ele os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. E sabe, isso é tão bom que é difícil acreditar. Pense nisso. Oh, meu Deus e meu Pai. Ele os esquece e os remove para tão longe quanto o leste está do oeste, e Ele não se lembra deles mais. Bem, precisamos fazer a mesma coisa. Muitas vezes passamos tempo falando de algo que Deus já esqueceu. Deus tem um plano para a vida de todos, mas somos muito bons em bagunçar, sabe? E quando fazemos isso, pensamos que é tarde demais para nós, que estragamos o plano de Deus para a nossa vida.
Mas Deus me ensinou que o plano B representa o melhor. Nós servimos a um Deus que é absolutamente incrível e, honestamente, Ele pode fazer com que o plano B seja melhor do que o plano A jamais teria sido, ainda que tivesse funcionado. Não posso explicar como isso funciona para você, mas só porque Deus é bom e porque Ele pode fazer o que Ele quiser fazer a qualquer hora que Ele quiser. Se você confiar em Deus para isso, Ele pode fazer tudo. Não tenha atitude, Deus, eu sei que eu estraguei o seu plano para minha vida, então agora eu vou ter que me contentar com o segundo melhor. Não, não tem. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, então eu sempre imaginei que eu teria uma vida de segunda categoria. Pensava que eu era estragada e que nada poderia desfazer o que me aconteceu. Eu iria sobreviver, mas nunca teria uma vida ótima. Bem, que grande mentira! Deus me deu uma vida fenomenal, mas eu precisei acreditar nisso. Ponha na sua mente que você nunca, nunca, nunca vai desistir. E você pode começar de novo. Deixe-me ler alguns dos títulos dos capítulos deste livro só. Eu quero que você queira isso. Me ajude, estou preso. Porque hoje é um dia diferente. Porque hoje é um novo dia. Superando o seu passado. Nunca é tarde demais. Tudo o que você precisa é de um momento. O que você quer dizer com isso, Joyce? Bem, você só precisa de um momento para tomar uma decisão. Agora, hoje mesmo, você pode dizer: eu vou ter uma nova atitude. Eu vou crer no que Deus diz, em vez das mentiras de Satanás. Eu creio que posso deixar esquecer do que ficou para trás e eu posso ter um novo começo hoje, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia e hoje eu vou começar de novo. Talvez você esteja endividado, você precisa começar de novo, saindo da dívida. Talvez seja aquela garagem que você precisa limpar ou aquele armário que precisa limpar, que você começou e nunca terminou, isso te faz se sentir muito derrotado. Talvez toda a sua vida precise de um novo começo. Talvez você precise de um novo começo no relacionamento. Talvez você esteja titubeando no seu casamento e esteja orando para que Deus mude isso, está esperando que a outra pessoa tome alguma ação, sabe? Bem, por que você não é o primeiro a tomar uma atitude? Pergunte a Deus o que fazer. Nós estamos sempre querendo que Deus mude a outra pessoa, mas talvez Ele queira mudar você. Em João 8 diz: se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer vocês livres. Peça a Deus que te mostre a verdade em todas as situações. Estou te dizendo por anos e anos e anos, eu achei que todos os problemas que Dave e eu tínhamos era culpa dele. Cara, fiquei surpresa quando Deus me disse que eu era o problema. Eu não queria ouvir isso, eu chorei por 3 dias. Eu queria que o outro fosse o problema, mas eu tinha uma atitude tão ruim e nada poderia ser consertado na minha vida até que eu enfrentasse isso. E no momento em que eu encarei isso, eu tive um novo começo na minha vida. Veja, você pode começar de novo. Não tem problema que não possa superar se você se lembrar que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Alguns outros títulos, você pagou por isso? Quem você acha que é? Derrotando gigantes inesperados. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Desistir não é uma opção. Não desperdice seus erros. Eu realmente amo esse. O plano B representa o melhor. Tem um novo sonho. Uau! Sabe, Deus fez muito na minha vida e eu posso realmente dizer que eu estou vivendo o meu sonho. Mas outro dia Deus me disse: você não está correndo para a base, você está pronta para rebater e prestes a acertar um home run, sabe? Veja, Deus estava me dizendo para não achar que estava chegando ao fim. Enquanto estiver vivo e respirando, você ainda pode sonhar novamente.
Você não derrota o medo só com autodeterminação. Quero esclarecer que a força de vontade por si só não é suficiente para te fazer bem-sucedido. Nós precisamos de Deus em tudo o que nós fazemos. A fé é realmente o único antídoto para o medo. Quando o medo bater a sua porta, envie a fé para atendê-lo. Amém? O medo é como Satanás ganha acesso à nossa vida. E a fé é como Deus ganha acesso à nossa vida. Existem mais de 7.000 promessas na palavra, mas nenhuma delas se tornará realidade para você se você não acreditar no que elas dizem. E não pense nem por um minuto que Satanás não tentará roubar sua fé. Temos que combater o bom combate da fé. Há somente uma atitude aceitável que o cristão pode ter em relação ao medo, sabe? E esta é: eu não vou temer. Agora, procure entender o que estou dizendo. Eu não disse que você nunca sentirá medo. Você vai sentir medo. Mas sentir medo e temer são duas coisas diferentes. Veja, você pode sentir medo e ainda assim não temer. Porque a palavra medo significa levantar voo ou fugir de alguma coisa. Significa voltar para trás. Me pergunto quantas pessoas estão aqui hoje, ou quantas em casa que vão assistir pela TV, que não estão onde elas deveriam estar na vida. Porque Satanás as prendeu com medo. Há muitos tipos de medo que Satanás usa e vamos falar de vários tipos diferentes de medo nesta manhã. Você pode fazer com medo. Significa que você pode sentir medo e pode se amedrontar, mas ainda pode seguir em frente e fazer o que você crê que Deus quer que você faça. A Bíblia não diz não trema, não soe, não se estremeça, diz não temas. Isso significa levantar voo ou fugir de algo. Eu nem sempre posso fazer algo sobre meus sentimentos, mas posso fazer algo sobre o que eu faço e o que eu não faço. Talvez eu não possa evitar se eu sentir medo, mas eu posso fazer uma escolha de ir em frente mesmo assim. Não importa como eu me sinta. Agora, quero dizer algo e quero que você ouça e entenda. Se você aprender a chegar ao ponto em que você ainda faz o que é certo, mesmo quando isso parece errado, você vai ser uma pessoa vitoriosa na vida. Se a única vez que você faz o que é certo é quando sente vontade, você está em sérios apuros. Sabia disso? É mais ou menos assim. O que você gostaria de comer hoje, Joyce? Eu gostaria de comer uma grande tigela de macarrão. E amanhã, o que gostaria? Mais macarrão? Lasanha, espaguete, fettuccine. Mas eu não vou comer isso porque eu quero entrar nas minhas roupas. Amém? Não podemos fazer tudo o que sentimos vontade de fazer e ser o tipo de pessoa que queremos ser. Você tem que ser capaz de gerenciar a si mesmo. Provérbios fala sobre prudência. E provavelmente muitos aqui nem sabem o que essa palavra significa. Significa uma boa gestão. Significa que Deus nos deu muitos recursos e nós temos que, se você administrá-los bem, então eles vão crescer e prosperar. Agora, você não derrota o medo só com autodeterminação. Quero esclarecer que a força de vontade por si só não é suficiente para te fazer bem-sucedido. Nós precisamos de Deus em tudo o que nós fazemos. Amém? O que nós faríamos sem a graça de Deus? E a graça é um favor imerecido. Ela não é mais do que isso. É o poder de Deus. É a unção de Deus. A presença de Deus conosco para nos ajudar a fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos com nenhuma quantidade de luta e esforço. Quando você é dotado para algo, se você confia em Deus, isso não é difícil para você.
Eu trabalho muito, mas o que eu faço aqui, em cima, não é difícil. É fácil, porque fui dotada para isso. Mas sabe, se eu tentasse liderar o louvor, isto sim seria difícil. E vocês não iriam gostar de jeito nenhum se eu fizesse isso. Mas, anos atrás, eu tentei aprender a tocar violão, queria cantar, eu não queria só pregar, eu queria fazer tudo. Nós não somos assim, queremos fazer tudo, não queremos depender de ninguém, queremos fazer tudo. Bem, os meus dedos são muito curtos para conseguir contornar direito o braço do violão, e além disso, eu quase tomei bomba em música. Na verdade, foi muito engraçado quando Martin Smith, quando o Delírios estava ativo, costumava liderar o louvor para nós, e ele estava conosco numa noite, e eu fiz uma declaração ao povo que eu, na verdade, quase tomei bomba em inglês. E agora, meu programa de TV está em 2/3 do mundo, sabe? Em cerca de 100 idiomas diferentes. São 100 idiomas. E ele é traduzido para estes 100 idiomas diferentes. E tinha um homem espanhol no hotel numa noite. Ele trabalhava lá. E ele me viu chegando e eu disse algo em inglês. E ele disse a um dos rapazes que trabalham comigo: "Oh, ela fala inglês também?" Porque ele me ouvia pregando em espanhol e achava que essa era a língua que eu falava. E então, o Martin Smith disse: "Eu tomei bomba em música." Então, ali você tinha uma pregadora que quase tomou bomba em inglês e um líder de louvor que tomou bomba em música. Isso é hilário. Quero dizer, as pessoas que Deus escolhe, isto é simplesmente ridículo. E a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios, para que nenhuma pessoa possa ter a pretensão de se glorificar e tomar o crédito para si mesma. É por isso que Deus nem sequer está procurando pessoas qualificadas, sabe? Ele procura pessoas que estejam disponíveis. Só precisamos dizer: "Deus, aqui estou eu, usa-me, eu sou teu, faça o que quiser de mim." E então, quando Deus abrir a porta, passe por ela. Mas temos que ter essa atitude: eu não vou temer. Romanos 8:31. O que nós diremos, pois, em resposta a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Uau! Nós precisamos meditar mais nestas escrituras. Quão grande Deus é! Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? E Deus, Ele é por nós. Mas talvez seja esse o problema. Talvez não é que você não creia que Deus possa fazer qualquer coisa, mas talvez não tenha certeza de que Ele fará por você. Você pode até ter certeza que Ele fará por mim, mas não tem certeza de que Ele fará por você. Por quê? Porque você acha que não merece e você está absolutamente certo. E é isso que torna tudo tão lindo. É que Deus está sempre nos dando coisas que nós não merecemos. Tudo que você precisa fazer é apenas amar a Deus e arrepender quando cometer erros e simplesmente não desistir. Eu acho que o meu maior testemunho na vida é que eu ainda estou aqui. Eu simplesmente não desisti, eu não parei. Eu ainda estou aqui. E eu pretendo estar aqui até o dia que eu morrer. As pessoas me perguntam: "Você vai se aposentar? O que no mundo eu faria comigo se eu me aposentasse?" Isso é tudo que eu sei fazer. E não tenho nada contra, então não me entenda mal, mas não encontrei nada sobre aposentadoria na Bíblia. Eu encontro a viva chama. Deus, Ele te dá um fogo novo. Caleb, quando tinha 80 anos, pediu a Deus que ele desse uma montanha. E você só com 15 nunca pediu a Deus uma montanha? Como você se sente sobre si mesmo? Essa é realmente a primeira coisa que você tem que acertar entre você e Deus. Que Deus ama você incondicionalmente.
Paulo orou pelas pessoas para que conhecessem a altura, a profundidade, o comprimento e a amplitude do amor que Deus tem por elas. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Você nunca se livrará do medo, a menos que saiba que Deus te ama. Porque a única razão pela qual Deus diz na Bíblia para não temer é porque eu estou contigo. É o que ele disse: não temas, pois eu estou contigo. Não temas, porque eu estou convosco. Bem, o que você vai fazer, Deus? O que você precisar. Você é o meu bebê, eu amo você. Eu cuido de você. Apenas confie em mim. Satanás virá com medo e tentará te assustar. Mas você diz em voz alta com a sua boca: não importa como você tente me fazer sentir, diabo, eu acredito em Deus. Vamos lá, declarar a palavra com a sua boca é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Então, como você se sente sobre si mesmo? Eu tive que consertar isso na minha vida porque eu não gostava de mim mesma. Eu não gostava da minha personalidade, não gostava da minha aparência, nem das minhas coxas. Faça as pazes consigo mesmo. Você precisa parar de se comparar com as outras pessoas, sabe? Deus, ele nunca te ajudará a ser uma outra pessoa. Ele só vai ajudar você a ser o melhor que você puder ser. E você nunca vai realmente receber as bênçãos que Deus quer te dar se você se sentir mal consigo mesmo o tempo todo. Você diz: mas você não sabe o que eu fiz. O que quer que tenha feito não é pior do que todos nós fizemos. Vamos lá. Por que você não decide gostar de si mesmo? Talvez você creia demais no que todo mundo fala e não o suficiente no que Deus fala. Meu pai me dizia o tempo todo quando eu era criança: você nunca vai ser nada na vida, sabe? Bem, eu ri por último. Amém? Eu me lembro de todos os amigos que perdi quando comecei a pregar, porque achavam que eu tinha enlouquecido, sabe? E hoje muitos trabalham para mim. Vamos, você vai rir por último se você permanecer com Deus. Você me ouviu? Salmo 118:6. O Senhor está ao meu lado, eu não vou temer, eu não vou temer. Eu acho que quando Davi fala muito: este é o dia que o Senhor já fez, eu vou me alegrar e vou me regozijar, ele estava fazendo uma declaração de fé. Não acho que estava dizendo: eu sinto que vai ser, eu acho que ele estava dizendo: isto é o que eu vou fazer. Eu não vou ceder ao medo. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está ao meu lado. Quantos aqui experimentam medo em suas vidas e estão cansados, não querem viver debaixo dessa pressão? Eu cresci acuada pelo medo. O meu pai abusou sexualmente de mim por cerca de 15 anos. Quero dizer, não passava uma semana sem que eu tivesse que me submeter às loucuras dele. E a minha mãe sabia de tudo, mas ela também tinha medo dele, então ela não fazia nada a respeito. Honestamente, tive mais dificuldades em perdoar minha mãe do que a ele, porque eu não posso. Ainda não consigo entender que tipo de mãe deixa um filho ser abusado pelo seu marido e não faz nada a respeito por causa do medo. Mas você tem que perdoar porque Deus manda fazê-lo. Mas meu pai não me controlava fisicamente. Fisicamente não me obrigou a fazer nada. Ele me controlava com o medo. Você já foi controlado pelo medo? Isso é terrível. É horrível. O medo é um tormento. Então eu cresci enraizada no medo, isso era tudo o que eu conhecia, e assim levei um longo tempo para confiar e levei um longo tempo para aprender a acreditar que coisas boas aconteceriam comigo. E havia tantas coisas ruins acontecendo que cheguei ao ponto em que eu esperava por elas. Sabe, eu ficava sempre esperando para ver qual seria a próxima coisa ruim que aconteceria. Bem, eu dei uma volta de 180 graus e agora uma das coisas que eu digo todos os dias é: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Vamos lá. Algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Não queira coisas boas apenas para você, queira que o que Deus te dá flua através de você para outras pessoas. É aí quando você realmente fica feliz, quando quer viver para fazer outras pessoas felizes. Deixa eu repetir. É aí quando você realmente fica feliz, quando você vive para fazer outras pessoas felizes. Vamos, coloque um sorriso em alguns rostos hoje. Amém? Eu gosto de você, você é bom. Tem uma moça aqui que está bem animada.
Eu gosto de pessoas empolgadas. Amém? Eu não vou temer. Eu posso sentir medo, mas não vou ceder a ele. A maioria já sabe desta história, mas em Marcos 4, 36 a capítulo 5, verso 1, nós vamos começar no versículo 35. Naquele dia em que a noite chegou, ele disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Então, se você pular para o capítulo 5, verso 1, você verá que eles chegaram ao outro lado. Então, quando Deus diz algo, aquilo acontece. No entanto, mas entre o verso 35 e o capítulo 5, verso 1, acontece uma tempestade de proporção de um furacão. Não é assim que as coisas acontecem? Deus te dá uma promessa, você fica animado, nós achamos que vai ser fácil. Eu me lembro da manhã em que eu estava arrumando a minha cama e eu estava ouvindo a primeira fita de ensino que eu ouvi na minha vida, e era uma mensagem chamada Passe para o Outro Lado, tirada dessas escrituras. E Deus falou no meu coração enquanto eu arrumava a minha cama. Ele disse: você sairá pelo mundo para ensinar a minha palavra. Sabe de uma coisa? Eu acreditei nele porque quando Deus fala com você e Ele te dá a fé para alguma coisa, e você pode acreditar em coisas que nem sequer fazem sentido para sua mente. Quantos acreditam que Deus falou algumas coisas com você que, se você contasse para as pessoas, elas pensariam que você estava louco? É por isso que às vezes é melhor não contar para ninguém. Apenas espere e deixe que eles vejam, sabe? E então ficamos animados e eu pensei, eu não sabia que teria que esperar uns 30 anos para ver algo acontecer. Eu comecei a ensinar um estudo bíblico que inicialmente só tinha 12 pessoas. Eu não era inteligente para saber que todo mundo aparecia só porque eu era chefe deles no trabalho. Eu me achava um sucesso. Então, sabe, eles foram e reclamaram com o sindicato porque achavam que eu só dava favor às pessoas que iam ao meu estudo bíblico. Então, a empresa na qual eu trabalhava, o gerente, me disse que eu tinha que mudar o meu estudo bíblico de lugar. Bem, eu morava a uns 30 ou 40 minutos de distância de onde era o estudo bíblico. E então eu pensei, bem, quem vai vir até onde eu moro para fazer um estudo bíblico? Mas eu não desisti daquilo. Eu tinha medo de que ninguém aparecesse. Nem sei te dizer quantas vezes na minha vida eu tive medo. Eu tinha medo que ninguém aparecesse, mas sabe o que aconteceu? De 12 pessoas passou para 25. Deixe-me dizer algo. A inconveniência não impede a Deus e nem as suas incapacidades. 2 semanas atrás eu vi algo nessa história aqui em Marcos que é incrível como você pode ler alguns. Eu li isso talvez 1000 vezes em 40 anos. Eu nunca reparei nesta frase aqui. O verso 1 diz: naquele dia em que a noite chegou, verso 35, ele disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Sabe o que diz a próxima linha? Deixando a multidão para trás. Vamos ver o quão inteligente você é. Quer saber? Se você vai fazer o que Deus quer que você faça, provavelmente não vai poder levar seus amigos com você. Sabe quantas pessoas trocam alguém com quem elas querem manter um relacionamento que não se importa com elas de verdade, por um relacionamento com Deus? É patético. Deixando a multidão para trás. Sabe, eu tive que deixar a multidão para trás para estar onde eu estou agora. Alguns de vocês, o maior favor que poderiam fazer a si mesmos é se afastar de alguns amigos. Porque eles te arrastam para baixo. Eles são negativos, eles são críticos. Eles não te encorajam nas coisas que você acredita que Deus quer que você faça. E você diz: eu sou casada com ele. Bem? Quer saber? Se você for, então, ore
e seja tão santa que essa pessoa vai querer mudar, mas nesse meio tempo, apenas cerque-se. E se você tem negatividade em casa, então ande a milha extra para se cercar de positividade. Em outros momentos da sua vida, Deus vai te dar pessoas para compensar isso se você precisar. Mas eu quero te dizer algo, e ouça-me. Se você quer ser o que Deus quer que você seja, você não vai ser querido por todo mundo. Deixando a multidão para trás. Eu amo isso. Uau! Recentemente preguei sobre isso, E deixando a multidão para trás, eles o levaram. E assim, então, ele estava naquele barco e havia outros barcos também. E uma grande tempestade surgiu e os discípulos ficaram com medo. E Jesus tirava uma soneca no barco. Você não... ama quando está petrificado e Jesus está cochilando? Oh Deus, você não se importa conosco. Não, nunca diga isso, sabe? Nunca diga, Deus, você não me ama. Sempre diga, Deus, eu sei que você me ama. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Esta é a primeira coisa que você tem que consertar no seu coração. É que Deus ama você. E quer saber? Ele nunca vai te amar mais do que Ele te ama neste exato momento. Sabe por quê? Ele não te ama com base no que você faz ou não faz. Ele te ama porque Ele não pode evitar. Deus é amor. Ele quer que nós respondamos a essas boas novas, o amando também. Deus não está à venda, não podemos comprá-lo com boas obras. A Bíblia nos diz para fazer boas obras e até diz que nós seremos recompensados pelas obras. Há tantas escrituras na Bíblia que nos dizem para aguardar as recompensas que nós teremos pelas obras que fizermos. Mas não fazemos para ser recompensados. Assim como você não deve ofertar só para receber mais de volta. Devemos ofertar porque nós apreciamos o que Deus fez por nós. E você deve ofertar porque você se lembra de como é ser uma pessoa miserável e quer ajudar outras pessoas que estão onde você estava. E quando fazemos as coisas pela razão certa, cara, Deus, Ele vem com bênçãos que são absolutamente quase que inacreditáveis. No verso 40 ele disse, por que vocês têm tanto medo? Veja, vocês ainda não têm fé. A maioria de nós pensaria, cara, se eu pudesse só andar com Jesus. Se eu pudesse estar em um barco com Jesus. Ah, se eu pudesse jantar com Jesus. Isto não os ajudou. Eles ainda estavam com medo. Por que vocês não têm fé? Mas eles chegaram do outro lado, porque o que Deus diz que vai acontecer, acontece com ou sem você, sabia? Amém? Deus não nos dá medo. Quando você sente medo, a primeira coisa que precisa saber é que isso não é de Deus. Diga bem alto, isto não é de Deus. Comece a falar em voz alta, isto não é de Deus.
Porque Deus não nos deu um espírito de medo, 2 Timóteo 1,7. Mas Ele nos deu um espírito de poder. Eu amo esta palavra. Poder, amor. E uma mente sã, a Bíblia Amplificada diz que uma mente sã é uma mente disciplinada, uma mente autocontrolada. O que isso significa? Que você pode escolher seus próprios pensamentos e pode pensar em coisas que vão beneficiar você. Você não precisa ter pensamentos críticos, julgadores, suspeitos, desagradáveis durante todo o dia. Amém? E sabe, o tipo de pensamento que você tem pode deixá-lo feliz ou triste. A quem está dando acesso à sua vida? Você dá acesso ao diabo através do medo. Eu posso ouvir alguns dizendo, eu não consigo, eu não posso evitar. Eu sinto tanto medo. Lembre-se, não estamos falando de como você se sente, mas de como você age. Você pode ir em frente e dizer, Deus, eu sinto medo, mas eu não vou deixar isso me parar, sabe? Porque eu sei que você é maior do que qualquer sentimento que eu tenha. E não importa como eu me sinto, o que importa é a forma como eu ajo. Se você tem deixado o medo controlar sua vida, tome a decisão de que você vai fazer o que Deus quiser que você faça, mesmo que você tenha que fazer com medo. Que não vai deixar o medo governar nem roubar sua vida e impedir. O que é a fé? E como ela funciona? Ora, a fé é a doutrina fundamental da Bíblia. Sem fé não podemos agradar a Deus. Devemos viver pela fé. Romanos 14 diz que tudo que não provém da fé é pecado. E a fé, o crer, o confiar, é a forma como recebemos todas as coisas que Deus quer que nós tenhamos. Há muito tempo eu não ensino uma boa, básica, fundamental, uma poderosa mensagem sobre a fé. Há muito tempo. Por um longo tempo houve muito ensino sobre a fé e eu aprendi através disso quanta fé eu não tinha ou pelo menos quanto dela não estava colocando no lugar certo. Veja, eu acredito que toda pessoa tem fé. Seja crente ou não, todos têm fé. Porque se você não tivesse nenhuma fé, você nem sequer pegaria uma rodovia para chegar ao trabalho. Porque você ficaria petrificado, com medo de morrer. Então, em Romanos diz que a todo homem é dado uma medida de fé. E eu realmente acredito que toda pessoa tem fé. Mas aqui está o ponto. O que elas fazem com isso? O que você faz? Você coloca sua fé em si mesmo? Você coloca sua fé nos seus amigos? Algumas pessoas hoje têm muita fé no governo, acham que o governo é a resposta para todos os problemas que elas têm. O governo deveria, é sempre a outra pessoa que deveria. Mas podemos escolher colocar nossa fé em Deus. E quando fazemos isso, coisas incríveis começam a acontecer nas nossas vidas. Agora, de acordo com Efésios 2, 1 e 9, pela graça somos salvos mediante a fé. Todas as coisas, todas as bênçãos vêm a nós pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus providenciou tudo através de Jesus. A fé, ela não é o preço que se compra as bênçãos de Deus, é a mão que se estende e as recebe dele. Eu quero que entendam, pela graça, através da fé, nós somos salvos, mas da mesma forma que somos salvos, é a maneira como nós devemos viver em tudo na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Em cada situação que surge, precisamos fazer o que fazemos em fé. Agora, uma das razões pelas quais estou fazendo isso, muitos podem saber um pouco sobre a fé, mas posso garantir que há uma grande maioria de cristãos no mundo que não tem a menor ideia do que a fé realmente é e como
funciona, como liberar a fé nas suas vidas. Por exemplo, eu nasci de novo, recebi a Cristo aos 9 anos de idade. Depois que me casei com Dave, ele era um homem fortemente cristão. Íamos à igreja, a igreja em que ele cresceu, e eu recebi instruções na igreja. Eu nasci de novo. Eu tinha amor por Deus. Eu iria para o céu quando morresse, acredito nisso com todo o meu coração. Eu liberei a minha fé para a salvação, mas eu não tinha nenhuma ideia de todas as outras promessas na palavra de Deus que estavam disponíveis para mim, que já foram compradas e pagas com o sangue de Cristo. Mas eu não estava, ouça-me, eu não estava me beneficiando de nenhuma delas, porque, primeiro, não sabia delas, e segundo, eu nem sequer tinha a menor ideia de que eu poderia liberar a minha fé para outras coisas e que Deus me ajudaria. Muitas pessoas pensam, bem, Deus só vai me dar o que Ele quer que eu tenha. Não, não é assim. A Bíblia diz que você não tem porque não pede. Peça e você vai receber. Bata e a porta será aberta. Busque e você achará. Tem tanta coisa disponível para as pessoas que elas nem sequer sabem como começar a explorar. E uma razão disso é porque elas não sabem quais são as promessas. Sabe o que li na semana passada? Que na Bíblia, sei que há opiniões diferentes, mas isto é bastante próximo do exato. Na Bíblia existem 5.467 promessas de Deus. E posso dizer que não há um ser humano aqui, incluindo eu, que não esteja deixando algumas passar batido. Não vou citar todas as 5.467, mas tentarei instigar você a perceber que você pode estar vivendo muito abaixo do nível que Jesus pretendia que você vivesse. Provavelmente há uma vida muito melhor para você que você poderia ter, mas você não sabe como acessá-la. Eu creio que você tem fé, mas talvez você não esteja liberando a sua fé e talvez nem saiba como fazer isso. E, infelizmente, talvez algumas pessoas nem pensem que pode haver todos os tipos de coisas que você gostaria, quer e precisa, mas você nem sabe que seria certo até mesmo pedir a Deus essas coisas. Sabe, pensamentos religiosos às vezes nos dão ideias realmente engraçadas a respeito de Deus e do que Ele quer para nós e do que Ele não quer para nós. Então, eu espero que você fique aqui o dia todo, porque acho que esta é uma mensagem que realmente a longo prazo pode te beneficiar tremendamente. Eu nem sei como lhe dizer. Sabe o quanto aprender sobre a fé e como liberá-la e o que estava disponível para mim, nem sei lhe dizer o quanto isso mudou minha vida. Por exemplo, eu não tinha nenhuma ideia de que poderia ser curada do meu passado quebrado. Eu achava que se eu me estabelecesse, que sempre teria uma vida de segunda categoria. Eu me lembro mesmo, quando criança, de pensar, bem sabe, eu acho que eu posso ser alguma coisa, mas nunca terei uma vida realmente boa, porque sou uma mercadoria danificada, meu pai abusou de mim, eu não fiz faculdade e blá, 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 blá. Então, eu ia à igreja, eu voltava para casa, mas eu voltava para casa na mesma condição que eu saía. Eu ia e eu amava a Deus, eu fazia as orações, participava do culto, mas eu não tinha a menor ideia de que Deus, Ele queria tanto prover todas essas coisas maravilhosas na minha vida. Então, eu não pedia, eu não cria, eu não recebia. Ok, fique comigo, vamos chegar lá. Primeiramente, a fé deve ser baseada na palavra de Deus. Você não pode colocar fé em algo que você não sabe que é uma promessa de Deus. Então, é por isso que é tão importante estudar a palavra, porque ela está cheia do que é seu, do que foi comprado e pago pelo sangue de Jesus Cristo. Há tantas coisas lá que Deus quer fazer por você, mas nos aproximamos da Bíblia como se ela fosse uma espécie de obrigação, como se fôssemos ganhar uma estrelinha no nosso calendário com Deus se lermos um capítulo todos os dias. E precisamos devorar este livro. Nós precisamos nos lembrar todos os dias do quanto Deus fez por nós. E mesmo que você não queira fazer isso por si mesmo, mas só por causa do que Jesus fez por você, a dor que Ele sofreu e o que Ele fez, você precisa de
tomar a decisão de que você vai levar a vida que Jesus morreu para dar a você. Você não vai viver uma vida de baixo nível, sem nada, sem ter as coisas, com uma vida miserável o tempo todo, e ir à igreja, ir para casa, ir à igreja, ir para casa, enquanto nada muda em sua vida. Isso é o que é fé. A fé diz: Jesus já providenciou isso, e eu sou filho dele, ele me ama, e eu vou confiar nele para isso, e eu não vou desistir até que eu veja o que ele me diz que eu posso ter acontecendo na minha vida. Agora veja, isso vai ser melhor do que você pensou que seria no começo, certo? Às vezes, como professor, quando você diz a alguém que vai ensinar sobre algo que é bastante fundamental, eles ficam meio assim, sabe? Com um olhar preguiçoso. Eu tenho tudo isso marcado na minha Bíblia. Não importa se transformou sua Bíblia no livro de colorir, se não está funcionando na sua vida, então você ainda precisa ouvir mais disso. Amém? E vou ser honesta com você, quando Deus colocou isso no meu coração e comecei a estudar a respeito disso, eu recebi uma nova onda de animação e entusiasmo na minha vida, porque não importa o quanto pensamos que sabemos, nós ainda precisamos ser lembrados e precisamos ser revigorados. Sabe o que eu acho? Acho que alguns de vocês realmente nem sequer têm a ideia de como a fé funciona. Você está vivendo em um nível muito baixo porque não libera a sua fé. Mas eu acho que muitos de vocês, sem querer insultar, mas acho que muitos de vocês ficaram preguiçosos. Apenas preguiçosos, sabe? Mas eu vou à igreja. Bem, por que não está feliz? Onde está a sua alegria? Bem, tenho todos esses problemas e, sabe, eu estou esperando uma vitória, mas nada está acontecendo. Talvez nada esteja acontecendo porque você não está perseverando em fé. A Bíblia diz que temos que combater o bom combate da fé. A fé às vezes é uma luta. E não podemos viver pelo que sentimos, temos que viver pela palavra de Deus. E eu estou lhe dizendo, se você se recusar a desistir, o seu tempo de vitória vai chegar. Amém? Eu disse aqui hoje no início que eu fiz uma cirurgia nas costas há 2 semanas, chamada microcirurgia. Bem, isso ainda é uma cirurgia. E nos últimos 3 anos eu coloquei 2 próteses de quadril. E agora estou nas costas. E posso te dizer que eu senti muita dor. E eu tenho orado muito. Eu tenho esperado longo. Tempo e permanecido firme para ver a plenitude daquilo que Deus nos promete. Eu jamais vou desistir e não me importo. E não existe nada que o diabo odeie mais do que quando você confia em Deus para algo e aquilo não parece funcionar, ou bem na hora em que você se livra de um problema, você tem outro problema depois dele. Vamos lá. Amém? Nada incomoda mais o inimigo do que se você disser, não importa quanto tempo demore. Sabe, prefiro pisar forte aqui enquanto prego, pulando para cima e para baixo, mas a minha boca funciona se eu estiver sentado ou em pé, sabe? Amém? Então pare de pensar que se você tem algum tipo de desvantagem na sua vida, significa que você não pode fazer nada. Pare de olhar para o que você não pode fazer e encontre algo que possa fazer e comece a fazer pela fé. Sabe por quê? Aqui está o que eu quero que você tome posse. Se você fizer o pouco que consegue fazer,
Deus fará tudo o que você não consegue fazer. Então não vamos ser preguiçosos e pensar bem, sabe? Se Deus quiser que eu tenha isso, Ele vai dar para mim. Não, é melhor buscar, é melhor pedir, é melhor resistir ao diabo e é melhor você deixar o inimigo saber que você não vai parar e não vai desistir. Amém? Agora, Romanos 10, 17. Então a fé vem pelo ouvir o que foi dito. E o que é ouvido vem pela pregação da mensagem que veio dos lábios de Cristo, o Messias. Agora aqui estou hoje, estou pregando a palavra de Deus. E enquanto prego a palavra de Deus, a sua fé está aumentando. E você começará a reivindicar algumas coisas e a crer que você pode ter algumas coisas e fazer coisas que não acreditava antes de entrar aqui. 5.467 promessas na palavra de Deus. E quantas pessoas que elas acreditam somente naquela: eu fui salvo e um dia eu irei para o céu. Bem, sabe, isso não deve ser a extensão da nossa experiência cristã com Deus. Somos cabeça e não cauda, estamos por cima e não por baixo. Somos ungidos, temos poder, temos autoridade sobre o diabo. Vamos lá. Temos que superar esse eu não consigo. Ok, vamos falar de mais algumas. Não das 5.467, mas apenas de algumas. Em primeiro lugar, Deus nos promete nunca nos deixar nem nos abandonar. Bem, eu fui à igreja por muitos anos e não sabia disso. Eu fui à igreja todos aqueles anos e achava que Deus estava em algum lugar no céu. Eu não sabia que Ele vivia em mim através do seu Espírito. Como é que você pode estar sozinho se Deus vive dentro de você? Você não está só, mas nossa vida precisa ser focada em nosso relacionamento com Deus. E literalmente podemos falar com Ele em qualquer lugar, qualquer hora e qualquer coisa. E adivinha, Ele se importa. Minha vida foi radicalmente transformada quando comecei a aprender esse tipo de coisa. Sabe, eu me lembro de um dia eu estava no banheiro penteando meu cabelo. Isto foi na primeira casa que Dave e eu compramos. E eu tinha acabado de entrar em um relacionamento mais sério com Deus. Deus havia tocado minha vida e eu queria estudar a palavra e era tudo. Eu tinha tantos problemas. Ah, meu Deus, ninguém aqui tem mais problemas do que eu tinha. Não importa o tamanho da sua bagunça, minha bagunça era maior que a sua bagunça. Minha bagunça era maior do que a sua. Não pense assim, estou feliz que Deus tenha te ajudado, mas ninguém pode me ajudar porque meus problemas são bem maiores que os seus. Deus pode fazer qualquer coisa. Então, eu estava penteando meu cabelo uma manhã e eu me lembro de dizer ao Senhor: eu sempre sinto que eu tento te alcançar, mas eu nunca consigo te encontrar. Eu não sabia sobre essa coisa de ouvir de Deus, que Deus falava com você, mas uma das coisas que me aconteceu quando comecei a estudar a palavra é que comecei a ouvir de Deus. Eu tive que aprender a navegar nisso, tive que aprender o que era confiável e o que não era, mas no meu espírito eu ouvi: você está tentando alcançar por fora o que se alcança por dentro. E eu não entendia que Cristo em mim é a esperança da glória, eu não entendia que nós somos a casa de Deus, que Ele vem morar em nós e que Ele é a nossa casa e somos a casa dEle. Deixe-me dizer, você pode viver sozinho em uma casa, mas você não está sozinho. Você pode não ser casado, mas você não está sozinho. Talvez seus filhos tenham saído de casa e não ligam para você tanto quanto você gostaria, mas você não está sozinho. Há alguém que está com você o tempo todo e tudo que precisa fazer é acreditar nisso e começar a agir como se tivesse um amigo que é melhor do que qualquer amigo que você poderia ter em qualquer lugar. Vamos lá. Sabe, todos achamos que gostaríamos de ter pelo menos um amigo que realmente nos entenda. Alguém que realmente me entenda e realmente me compreenda. Que mesmo conhecendo as minhas esquisitices, me aceitem do jeito que eu sou. Bem, adivinha, Jesus é esse amigo. Ele te compreende, Ele entende você.
E Ele nunca vai te deixar nem abandonar você. Josué 1:9. Não te ordenei eu? Seja forte, vigoroso e muito corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você vá. Ele não mora lá na igreja. Ele mora em você. Se você for ao supermercado, Jesus vai. Se você dirige no trânsito, Ele está lá com você. E sim, esta é uma boa razão para não exceder o limite de velocidade. Amém? Sabe, esta mentalidade de Deus conosco o tempo todo, isto em si, se você não entendeu nada aqui hoje, isto já é uma mudança em sua vida. Você nunca está sozinho. E Deus não está interessado só na parte espiritual de sua vida, Ele está tão interessado na parte secular quanto na parte espiritual. E se você aprender a fazer tudo o que você faz com essa mentalidade com Deus, então adivinhe, ir ao supermercado pode ser tão santo quanto ir à igreja. Agora, pode não ser tão valioso quanto o que você aprende, mas o ponto é que se o único lugar em que podemos encontrar Deus é por alguns minutos na manhã de domingo, quando marchamos para algum prédio, nós estamos em sérios apuros. Ele não está em algum lugar no céu difícil de se alcançar, difícil de chegar. Ele está vivendo aí dentro de você. Jesus não morreu para que nós pudéssemos ter um certo tipo de religião. Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento íntimo, próximo e também pessoal com Deus através dele. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não há lugar para onde você vá que Deus não te veja. E é assustador. Não há nada que você faça que Deus não esteja vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares observando o bem e o mal. A questão é, se você está fazendo coisas boas e ninguém parece notar, ninguém parece se importar, Deus está vendo? Ele sabe tudo que estamos fazendo. Ele sabe de cada pedacinho de sofrimento que nós temos e Ele mantém os olhos no mal também. Ele sabe que maltrata você. Ele sabe o que as pessoas deveriam estar fazendo por você e não estão fazendo. E quer saber, Deus é o Deus da justiça. Ele vai lidar com o mal e vai recompensar você no seu devido tempo. Deus, Ele promete ser o nosso vingador. E não somente isso, Ele promete nos dar uma recompensa pelos antigos problemas que nós tivemos na nossa vida. Então, se alguma pessoa te maltratou, você confia em Deus para lidar com ela, em vez de tentar lidar com tudo sozinho? De quem você está com raiva? De quem está tentando se vingar por te machucar? Ninguém aqui tem certeza. Todos são bons. Sabe, eu posso te garantir que se eu não tivesse perdoado o meu pai, encontrado a graça de confiar em Deus para ser meu vingador e pegar todas aquelas coisas erradas e consertá-las, eu não estaria sentada aqui hoje. Eu quero lhe dizer algo. Deus tem recompensas para você que absolutamente o deixarão de boca aberta em admiração. Você não tem ideia do que Deus quer fazer por você, mas você tem que aposentar o autocuidado. Pare de tentar garantir que todos te tratem bem. Vamos lá. Estão entendendo?
E confie em Deus para te dar o que Ele quer que você tenha, porque qualquer coisa que Deus quer que você tenha, se você mantiver seus olhos nele, nenhuma pessoa nesta terra poderá impedi-lo de ter. Eu estou sentindo a mudança. Hebreus 10:30, porque conhecemos aquele que me disse, a vingança é minha. A retribuição e a reunião por plena justiça repousa comigo. Eu vou pegar, eu vou exigir a compensação, diz o Senhor, e novamente o Senhor julgará, determinará, resolverá e acabará com a causa e os casos de seu povo. Vire-se para alguém e diga, Deus está no seu caso. Mas, vamos voltar aqui por um minuto. Você não pode vir aqui apenas pegar as partes das promessas que você gosta. Então você diz, eu estou confiando em Deus para isso? Ok, mas então eventualmente eu mostrarei outras escrituras a você que diz que se você orar e pedir a Deus por algo, que você receberá, mas se você tiver algo contra alguém... você tem que ir primeiro e perdoar? Viu como gostamos de pegar as coisas que gostamos e deixar o resto de lado? Veja, você ama isso. Cara, Deus vai lidar com eles. Deus é o meu vingador. Ele vai me dar uma recompensa, não enquanto eu estiver bravo. Posso te dizer algo? Você não vai gostar disso, mas é verdade. Você não pode nem mesmo sentir pena de si mesmo e ainda receber o bom plano de Deus para a sua vida. Você não está gostando disso, hein? Bem, eu tenho uma razão para sentir pena de mim mesmo. Talvez tenha, mas você não tem esse direito, porque Deus está disposto a libertar você. Tudo bem. Eu amo essa. Há uma promessa na Bíblia que diz que Jesus, ele nunca rejeita ninguém que venha a ele. Nunca. Não importa o quão ruim você tenha sido, quão profundo é o poço de pecado em que você esteja, não importa o quanto você tenha decepcionado as pessoas, o quanto você acha que decepcionou a Deus, se você for a Ele com um coração sincero e disser, eu sinto muito, Deus me perdoe, por favor me ajude, Ele nunca rejeita ninguém que vai até Ele com fé. Não é uma boa notícia? Quando você está muito mal, você não precisa fugir de Deus, você pode correr para Ele. E Ele estará sempre lá, de braços abertos. Ah, eu amo isso, cara, isso muda a vida, sabe? Esta poderia ser uma série interminável, 5.467 promessas, mas o que precisamos é ser lembrados de cada uma delas, não é? Eu aposto que você já pensou em algumas coisas que você tem lidado e que precisa liberar sua fé para isso. Amém? Eu amo esta. Estamos seguros e sabemos que Deus, sendo parceiro em nosso trabalho, todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Estão se encaixando em um plano para aqueles que amam a Deus e querem a sua vontade. Então veja, Deus pegou as coisas horríveis que me aconteceram em minha vida. Eu não sei como Ele faz isso, sabe? Isso parece loucura, mas eu sou uma pessoa melhor por causa do que aconteceu comigo do que seria se não tivesse acontecido. Vamos lá. Não tenha essa atitude de que agora todas as pessoas que te magoaram estão no comando do seu destino. A sua história não precisa ser o seu destino. E outra promessa, pois conheço os pensamentos e planos que tenho para te dar esperança e te fazer bem em seu resultado final. Você pode não ter chegado lá ainda, mas está a caminho.